Na quarta sessão de cinema, que foi a primeira da minha trilogia, vocês viram um videozinho curto, uma chamada para o filme de Louis Malle, de 1974. Com La Combustion, o diretor teria realizado um projeto que acalentava já há muito tempo. Retratar um salô, um canalha, um sacana, desses tipos desprezíveis com que nós nos deparamos em certas circunstâncias. Vocês vão entender adiante por que eu estou usando o termo em francês. O fato é que isso incomoda Malle. E ele já tinha entrevistado um antigo colaborador do nazismo, nada arrependido. Interrogaram um jovem oficial francês que servira na Guerra da Argélia, um torturador, convicto do acerto das suas ações. Acompanhou com interesse, no início da década de 70, os processos contra militares americanos acusados de genocídio no Vietnã. E no México, quando esteve para a filmagem de Viva Maria, em 1965, surpreendera-se com o recrutamento de jovens de periferia que foram mobilizados pela polícia e responderam a esse apelo de mobilização para reprimir outros jovens, aqueles do movimento estudantil. Foi por isso que Malle fez La Combustion, porque ele era fascinado, ele afirmou numa entrevista, por tudo aquilo que ele não conseguia entender. Perguntaram-lhe então se, aí, feito o filme, ele pudera entendê-los. Não, respondeu, não entendi, mas tentei compreender o tipo e compreender a história do meu país. Compreender, diga-se já, não é desculpar, menos ainda ignorar. Por mais compreensão, até mesmo tristeza e piedade, que Lucien provoque em nós, nem por isso a personagem de Louis Malle deixa de ser um indivíduo abominável e digno de ser execrado. É o gravíssimo problema moral das opções abertas às nossas ações e à nossa existência, com as consequências políticas, evidentemente, que necessariamente elas implicam, que nós vamos tentar acompanhar com o filme que fecha a minha trilogia. Louis Malle já tem bons antecedentes quando fez o filme. Ele foi assistente de Robert Bresson, o poeta e o pintor do movimento. Estreou como diretor em 1957 com Elevador para o Cadafalso, um dos primeiros longas, aliás, do cinema da Nouvelle Vague francesa, um intrincado suspense sustentado pela presença fantástica e enigmática de Jeanne Moreau e pela trilha sonora de Miles Davis. Há quem pense, aliás, que uma das personagens do filme do Ascensor para o Cadafalso, Louis, Elevador para um Cadafalso, Louis, um patifezinho delinquente, que Louis tenha lhe servido de protótipo para a composição do jovem Lucien Lacombe, quase 20 anos depois. Em 1974, ele já era um diretor bastante cultuado, bastante reconhecido na França e fora dela. E bastante controverso também, porque se tinha algo para o qual esse filho da grande burguesia parecia dotado, era para a capacidade de produzir escândalos na vida pessoal e no cinema. Ele transpôs para as telas a história e a linguagem, o que não é nada fácil, de Zazie no metrô. Fidelíssimo ao surrealismo e às incríveis, para os anos 60, liberdades da novela de Raymond Queneau. Ele fez pior, ele teve a audácia de reabilitar Dreux La Rochelle em 1963, um fascista a seus momentos. Ele adaptou Feu Follet, isto é, 30 anos essa noite, ele foi traduzido assim no Brasil, uma obra crepuscular, belíssima, sobre a depressão e o suicídio. Malle tratou despudoradamente do incesto no filme de 71, Le Souffle au Cœur. E há ainda Os Amantes, Viva Maria, O Ladrão Aventureiro e por aí vai. Já se delineavam então na cinematografia malleana dois grandes temas, duas grandes matérias, que o diretor não abandonará até o seu último filme, a adaptação da peça de Tchekhov,
Transilvânia, em 1994. Os temas e as matérias que interessaram Malho foram as convenções conformistas e a hipocrisia disso que então se definia sem equívocos como a moral burguesa. Era esse o primeiro tema. E o segundo tema, que talvez tenha sido até mais central na sua filmografia, tratava do papel do acaso, daquilo que não é necessário, que não é previsível, ou, em outras palavras, do capricho inconstante da fortuna na condução do agir e das escolhas individuais. Um olhar crítico, certamente, o de Malha, descrente, esse que foi estudante de ciências políticas, dos sociologismos um tanto apressados, dos determinismos, chamemos assim. Alguns preferiram entender que essa curiosidade pela situação em que se produzem as ações humanas era mais a defesa da moral do cínico. Deixo a escolha a vocês. La Combustion fará apelo ao romancista por excelência da França ocupada, Patrick Modiano, que foi o roteirista, e ao guitarrista francês de origem cigana, Django Reinhardt, o pai do jazz europeu e do gypsy jazz, para compor a importantíssima música do Django, para compor, na verdade, o cenário, o ambiente, o contexto e as circunstâncias em que se move o jovem Lucien no verão de 1944, em um pequeno vilarejo do sudoeste francês, próximo à fronteira com a Espanha. A rota de fuga, justamente, nessa fronteira, quando da ocupação da França durante a Segunda Guerra Mundial pela Alemanha nazista. Esse caminho, atravessando os Pirineus, que se transformou numa rota de fuga da perseguição. Alguns saudaram a obra-prima de Louis Malle. Outros consideraram o filme uma verdadeira afronta à memória nacional, ou mesmo um desserviço à compreensão do sombrio episódio histórico. Controvérsia de iniciados à parte, o fato é que em 1974, La Combustion deixou a França em pé de guerra. Como Louis Malle ousava pôr em xeque a cultuada lenda da heróica resistência francesa ao nazismo? Bom, também o cinema conhecia seus antecedentes. Particularmente, o filme documentário de Marcel Ophuls, de 1971, Le Chagrin et la Pitié, é uma tradução um pouco difícil para o chagrin. Alguns traduzem pena e piedade, ou tristeza e piedade. Basta aqui a gente dizer que ele tem um componente moral, é a dor moral. E a piedade, a gente poderia traduzir assim, que é tema, aliás, os dois são temas retirados da retórica aristotélica. O filme, de fato, uma montagem, ele foi feito com uma montagem só com documentos de época, propagandas, testemunhos, fotografias, que montam uma história da ocupação. Vejam um trechinho. France fell in 28 days, a victim of the Nazi blitzkrieg. A jubilant Hitler made his first visit to Paris at 6 a.m. The French fled Paris, jamming the roads, panicked by the swift German advance. Marshal Pétain offered France the gift of his person, and the drama of collaboration and resistance began. Les projets immenses, pour quelques jours, on les laisse filer. Cette brunette aux yeux de paradis, ça sentit bon la France. Le PMU qui ferme. These are the faces today of leaders and followers, of brave men and cowards and men who did nothing. A French aristocrat who joined the Waffen-SS and fought on the Russian front.
Another joined the resistance. A German occupation officer argues that the resistance fighters should have worn armbands. O desconforto com o filme foi enorme. Ele revelava, disse um crítico, a absoluta ausência de heroísmo da França diante do algoz nazista, o oposto exato da lenda que estrutura, desde 1945, a história e a memória nacional francesas. Aliás, no mesmo ano, o historiador Robert Paxton, que eu dei um texto para vocês lerem, que eu tinha indicado sobre o fascismo, para a leitura de vocês, provocava o mesmo desconforto no ambiente acadêmico, com seu trabalho sobre a França de Vichy. 10 anos depois de lançado, quando finalmente o filme de Office pôde ser transmitido pela televisão, o próprio diretor considerou que houve um deliberado mal-entendido a respeito do alcance político do seu filme. Ele é antigolista, diz ele, estou citando, ao contrário, quer dizer, antigolista quer dizer contrário ao general Charles de Gaulle, o chefe da resistência contra a ocupação, que depois foi um controverso homem de proa da Quinta República Francesa. Então diz o Fils, meu filme só é antigolista na medida em que contesta o mito da grandeza francesa. Mito, claro, de grande apreço do general comandante das forças francesas livres. Como contesta também o meu filme o mito cultuado pelo Partido Comunista Francês de um povo em marcha contra o opressor. Meu filme, continua, propõe outra percepção, apoiada sobre os comportamentos individuais, que questiona a memória coletiva tal como foi construída. Essa história são essas feridas da memória, essas susceptibilidades coletivas próprias aos tempos sombrios que o filme de Louis Malle interroga. E ele começa agindo como um verdadeiro perfeccionista do cenário. Cada paisagem, cada perspectiva, cada plano, cada lentidão da fotografia, cada ângulo do enquadramento nos indica com a mais perfeita exatidão onde estamos, do que falamos e o que se passa. O início, Lucien de bicicleta pela estradinha sinuosa ao som da trilha de Django Reinhardt, já localiza. Esta é a região do Maquis, um termo que é intraduzível, designando, na sua primeira acepção, a vegetação densa e pouco acessível das regiões mediterrâneas do sul da França, especialmente da Córcega, com espécies arbustivas densas, espinhosas e, por analogia, uma região isolada e de difícil acesso, no geral montanhosa, onde se refugiaram os resistentes, os refratários, os recalcitrantes, os patriotas. Os termos variaram muito na ocasião, para escapar ao ocupante do país e para organizar a luta armada clandestina na França, na Itália, na Espanha, de resistência ao nazifascismo durante a Segunda Guerra Mundial. Acompanhamos o Lucien ao asilo dos velhos. Na cabeceira de um leito, vemos o retrato de Marechal Pétain, o comandante da França submissa ao invasor. Na rádio, nós ouvimos a conferência do Sr. Philippe Henriot, a figura de proa do regime de Vichy, antissemita, diretor do jornal Ação Católica, um jornal de extrema-direita, secretário de propaganda do governo de Pierre Laval e defensor incansável da colaboração com os nazistas em território francês. Nós sabemos também, já nos primeiros minutos do filme, que o protagonista, Lucien, na forma vernacular desse sotaque típico do patois occitano, que é um jovem camponês, que seu pai está preso, que sua mãe se tornara amante de Monsieur Laborie, o dono da pequena gleba, cujo filho, Joseph, tinha entrado para o Maquis, isto é, tinha se tornado um patriota, um preguiçoso vagabundo, como diz o pai, um refratário, um resistente. E que a rusticidade dos modos, a grosseria dos gestos, a economia de palavras, conformam aquela existência campestre, a sua e de todos aqueles que o cercam.
qu'est-ce que vous foutez chez moi? C'est toi, Lucien? Le fils à Thérèse? Ça, c'est pas à vous. C'est les assiettes de mon père. Peut-être bien. Tu vas voir le patron. Il te l'expliquera. C'est toi, Lucien? Tu te lèves bien tard. C'est dimanche. Pourquoi t'as sorti le fusil de ton père? Tu sais que c'est interdit. Tiens. Bon, 21 francs. C'est bien. Adieu, Lucien. Bonjour, monsieur Laborie. Il pourrait prévenir ton fils quand il vient. Tu restes longtemps? 5 jours de congé. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font chez nous? Ils aident monsieur Laborie. Je leur ai laissé la maison. Il y a du changement ici. Il faut bien faire le travail. Ton père est prisonnier et Joseph est parti. Ah bon? Il est à moi qui se feignant. J'ai un fils patriote, figure-toi. E é assim, desta matéria de que é feito e pelas circunstâncias que se apresentam a ele, que Lucien Lacombe se transforma em um colaborador, isto é, em um indivíduo pronto a agir, a denunciar, a torturar, a matar para o invasor, para a polícia alemã, para a Gestapo. Nós não compreendemos muita coisa do filme se antes a gente não tentar entender o que foi justamente essa ocupação da França na Segunda Guerra Mundial. A gente já percebeu, vendo os dois filmes, que a França apequenada, retratada por Louis Malle, em nada se assemelha à França impregnada daquela sofisticadíssima alegria de viver que nós vimos em Bertolucci. São 6 terríveis anos que a separam. Foram chamados os anos sombrios, esses anos todos. A República do Front Populaire, da Frente Popular, conduzida pelo socialista Léon Blum, que a gente já se referiu, seguiu-se pelo alto a União Sagrada de Édouard Daladier. Em setembro de 1939, França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha nazista como resposta à invasão da Polônia pelas tropas hitleristas. Acreditavam piamente na superioridade militar e técnica dos 2 maiores exércitos do mundo. Foram 8 meses de uma estranha guerra, a drôle de guerre, foi assim que ficou conhecida, ou uma guerra de mentira, inexistente simplesmente. Mas chegou, finalmente, o 10 de maio de 1940, dito o dia da Batalha da França. E ali percebeu-se que não estavam preparados, nem França, nem Inglaterra, para a guerra relâmpago que lhes impingiu Hitler. A derrota foi fragorosa.
Os alemães atacam a França pelo norte, em direção ao mar, para a famosa Batalha de Dunkerque. Paris cai no dia 14 de junho, e já no 23 de junho, Hitler está na cidade, como expressão mesma da vingança contra os termos da rendição alemã em Versalhes em 1919. Sobrevém, a partir daí, o êxodo dramático, diante dos bombardeios, de 8 milhões de civis, o salve-se quem puder dos acuados rumo ao sul. Revelou-se então, para usar os termos da época, a desmesura do acontecimento, um acontecimento inenarrável na sua totalidade, a fragilidade da armadura social, a gravidade da crise da nação. A Terceira República Francesa se desfaz, se esvai, no dia 16 de junho de 1940. A França se divide ao meio no dia seguinte e o armistício é assinado no dia 25 de junho de 1940. Haverá uma França ocupada pelos alemães, ao norte, e uma França dita livre, mas completamente submissa ao invasor, administrada pelo Marechal Pétain, ao sul, com sede instalada na cidade de Vichy. O discurso proferido por Pétain, o presidente nomeado, apela ao fim do combate, quer dizer, apela à não resistência ao invasor, uma confissão, evidentemente, da derrota francesa e um reconhecimento da superioridade nazista. A capitulação das autoridades é servil, mas a imposição da escolha política do armistício encontrou certamente a concordância da maioria dos franceses. Para a população em fuga, a rendição de fato parecia-lhes o único recurso possível e a única possibilidade de sobrevivência diante do poderio e da truculência bélica alemã. Mas haverá ainda uma terceira França, fora do seu próprio território, a França livre, a qual se filiarão as forças progressistas, quer dizer, isto é, republicanos, socialistas e um pouco adiante os comunistas, sob o comando do general de Gaulle, que organizará, a partir de Londres, a resistência francesa ao nazismo. Aquilo que foi, primeiro, uma rendição das autoridades francesas acuadas em Vichy e que poderia ter soado um gesto de prudência, logo passará a efetiva colaboração nacional com o inimigo. Marca, aliás, do chamado realismo político dos dirigentes de má-fé. A conversão, diga-se, não terá sido nada difícil para quem, como Pétain, pensa organizar uma revolução nacional, isto é, combater e destruir, como diz ele, a França dos estrangeiros, dos comunistas, dos judeus, dos maçons, dos republicanos. A sua divisa é trabalho, pátria, família. A colaboração oficial com o Führer fica selada neste mesmo mês. É frequente na historiografia considerar esses primeiros anos da ocupação alemã na França como anos relativamente calmos. Nem tanto. Entre junho de 1940 e o final de 1941, traçavam-se, a despeito, frise-se, de qualquer ordem explícita alemã, as primeiras políticas de repressão às formas de resistência. Supressão dos sindicatos, interdição dos partidos políticos, as primeiras delas. E muito particularmente, e muito acuradamente, cuidadosamente, traçavam-se as bases das ações e o essencial da legislação relativa à chamada questão, legislação relativas à chamada questão judaica. Já no dia 3 de outubro de 1940, uma legislação antissemita é promulgada. O governo francês de Vichy declara sem subterfúgios o seu racismo, que remonta na psique francesa a muito antes. Vou dar o exemplo do caso de Dreyfus, que Roman Polanski filmou recentemente, é o seu último filme, chamado Eu Acuso. O filme do Polanski, aliás, que foi minha última frequentação, infelizmente, às salas de cinema. A segregação ali no filme se mostra o quão larvar esteve na França já no fim do século XIX, vem bem de antes, um antissemitismo bastante arraigado na mentalidade francesa. A segregação e a arianização dos bens dos judeus começam. Se os campos de internação tinham sido abertos já desde 1938, com o governo Daladier,
para recolher os estrangeiros indesejáveis, sobretudo os quase 500 mil refugiados da Guerra Civil Espanhola, sob o regime de Vichy, desde 1941, foram criados, além dos campos de internação ou de internamento, os campos vigiados e também, e sobretudo, os campos de trânsito, isto é, os campos, é o enorme complexo de Drancy, referido no filme, destinados a reunir prisioneiros, judeus e ciganos particularmente, mas também comunistas, antes da deportação à Alemanha. Na França de Vichy, a situação é precária. Começam os tickets de racionamento e as filas para absolutamente tudo, para comida, para roupa, para comprar o carvão, tudo falta. Venez avec moi. Ah, mais elle a que les deux mêmes, comme tout le monde. Non, non, mais pour qui ils se prennent ces deux-là? Allez, derrière. Non, d'où elle sort, celle-là, quand même. Alors, ça fait mon âme, on attend. Et ça, tout, oui. Aujourd'hui, les gosses ne doivent pas permis. Réquisiteur, alors, et vous, monsieur, vous dites rien, quoi? Allez, mademoiselle. Allez. Ça fait 1 heure que j'attends. Vous croyez que je vais me laisser faire? Priorité, police allemande. On s'en fout de la police allemande. Vous croyez pas que vous exagérez un peu? Dis donc, toi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Police allemande. Travaillez avec Monsieur Tonnet? Oui. Excusez-moi, vous ne connaissez pas. O mercado negro, por conseguinte, é a norma. As doenças avançam, muito particularmente a tuberculose. Mais do que tudo, o medo da repressão e da violência da polícia francesa, cumprindo as funções da Gestapo local. As linhas demarcatórias, porém, duram pouco. E a Zona Sul, chamada de Zona Livre, que é a zona ocupada pela chamada França de Vichy, será também ocupada pelos alemães em 1942. Acabou-se a partição França ocupada e França de Vichy. Entendemos melhor certos episódios do filme se nós sabemos que em 1943 uma lei obriga os jovens ao trabalho na Alemanha. Muitos deles, ditos refratários à convocação, entram no maquis para escapar a esse aliciamento forçado. A milícia, uma organização paramilitar, tem por fim perseguir, torturar e matar os resistentes, e as rafles, são batidas, o nome em francês significa essas batidas imprevistas da polícia, as rafles, elas se organizam, elas se intensificam, cada vez mais truculentas, quanto mais próxima a derrota alemã. Vejam uma das cenas. Et merde. Le chef! Ils ont blessé le chef! Oh non de Dieu, j'ai pas de chance. Pierrot, c'est pas trop douloureux? J'espère que c'est pas le poumon. T'en fais pas, Pierrot. Je
Très bien dit. On aurait dû laisser faire les miliciens. Allez, courage. A resposta será imediata, vinda da parcela politicamente organizada da sociedade francesa no entre-guerras, no amplíssimo espectro político que vai do liberalismo republicano de um Raymond Aron, por exemplo, ao comunismo do poeta Louis Aragon. No dia 18 de junho de 1940, já imediatamente após a invasão alemã, com um apelo lançado de Londres pelo general de Gaulle, nascem as forças francesas livres, com 7.000 combatentes, aos quais se juntarão, em 1943, os militantes comunistas. O número, como se vê, não é um número grandioso, mas ainda assim é um contingente valoroso. A ação se dá em duas frentes. A ação da França Livre acontece a partir de duas frentes. A partir da Inglaterra, uma das frentes, e internamente, com uma propaganda antifascista clandestina significativa, internamente também com o maquis, a luta de guerrilhas, com as sabotagens e os atentados. Para unificar essa resistência interna, Jean Moulin será encarregado de uma organização nacional. A repressão por parte da milícia passa a ser inclemente. Muitos foram os franceses, na verdade, que confiaram na promessa de paz do Marechal Pétain. Em vão, do verão de 1941 ao outono de 1942, a repressão das autoridades da França de Vichy radicaliza-se, marcada por represálias que são coletivas, por exemplo, os fuzilamentos das vítimas com escolha já previamente anunciada, particularmente daqueles inimigos que eram chamados de judeu-bolcheviques. E pelos campos também, além das repressões e das represálias coletivas, também os campos de internação ou então de trânsito, chamados campos de trânsito, como política de Estado na França ocupada, como o campo de Drancy, que enviará a Auschwitz, isto é, as câmaras de gás, entre 19 de julho e 3 de agosto de 1942, 38 comboios de judeus estrangeiros ou apátridas destinados àquilo que a Alemanha chamou a solução final. De setembro de 1943 ao verão de 1944, o tempo do filme, aumentam ainda mais as deportações sistemáticas de resistentes e de judeus. Os estrangeiros e os apátridas primeiro, os adultos em idade de trabalho depois, os desnaturalizados em seguida, mulheres e crianças e, por fim, também os judeus cidadãos franceses. O colaboracionista francês sabe do que fala quando ameaça o alfaiate com Drancy. Vejam a cena. Ils sont beaux ces tissus. Je les ai eus pour rien. Quelques bons d'essence. Je ne vous ai jamais dit d'où ils viennent. De chez Castles. On a liquidé ses stocks. Qu'est-ce qu'il est devenu, Castle? Je crois qu'il y a un camp à Saint-Denis pour les Anglais. Pour les Juifs, c'est à Drancy. De fato, a ação do governo colaboracionista de Vichy radicaliza-se em 1944, ano em que se passa a intriga de La Comblution. Instalação de cortes marciais e repressão ainda mais violenta dos maquis. A repressão agora, como vimos no trecho lá atrás, é levada em conjunto pela polícia do ocupante alemão e pelas forças da ordem e da milícia francesas. Depois do desembarque dos aliados na Normandia, a data importante do 6 de junho de 1944, nosso filme se localiza um pouco depois, no começo do verão, com o desespero da derrota nazista anunciada, aumentam ainda mais os massacres, os fuzilamentos a esmo e as deportações. Esse apanhado, que é para lá de insuficiente, embora brevíssimo, deve ter servido para nos localizar nessa história que Louis Malle nos conta e que Louis Malle e o seu roteirista, Patrick Modiano, nos conta.
uma narrativa fílmica que tem algo de semelhante, salvo a localização geográfica, à intriga do romance de Jean-Louis Bory, o primeiro relato, na verdade, publicado já em 1945, da vida da gente comum sob a ocupação. O romance se chama Meu Vilarejo na Hora Alemã, no Tempo Alemão. Eu vou ler um pedacinho para vocês. Era abril de 1944, às vésperas do desembarque dos aliados, e um pequeno vilarejo do interior da França não havia conhecido a guerra de muito perto. Seus habitantes viveram sob ocupação alemã, adotando atitudes diversas, que foram da colaboração à resistência, mais ou menos passiva, a maioria acomodando-se como podia com a presença das tropas austríacas e depois alemãs enviadas à região e com as condições de vida desses tempos em que a fome, o mercado negro, o recrutamento forçado e todo tipo de denúncia permaneceram presentes nesses últimos anos da guerra até a liberação da sua cidadezinha. O trecho que eu li agora bem podia servir de resumo ao filme de Louis Malle, dos mais importantes filmes do cinema francês dos anos 70, do século XX, do século passado, segundo um crítico. A opinião desse crítico, porém, é controversa, conheceu críticas. Não era, por exemplo, a mesma coisa que pensava a mais cultuada revista de cinema de todos os tempos. Para os cahiers de cinéma, particularmente para o crítico Serge Danet, escrevendo em 1975, Louis Malle tem algum mérito, é verdade. Ele introduz na ficção duas categorias usualmente ausentes dela, sujeitos sociais, em geral, invisíveis à representação cinematográfica, a categoria do jovem e a categoria do camponês, o que parece ao crítico algo adequado e promissor. O problema, diz ele, é que a mise-en-scène, como aliás também no filme que ele critica, de Liana Cavani, O Porteiro da Noite, um filme italiano de 1974, então esta mise-en-scène que está em La Conduction e que está no Porteiro da Noite, segundo Serge Danet, é naturalista, uma nova tendência do cinema europeu que Danet recrimina fervorosamente. Eles teriam inaugurado, sempre segundo o crítico dos cahiers, a abominável e reacionária, vaga, onda, moda, retrô do cinema dos anos 70, literalmente fascinada, é o que dizem os críticos dessa revista, pelo fascismo. Tipificando personagens marginalizados, seduzida como é essa filmografia pelo lumpen, essa moda retrô, pensando representar a história, não só se obriga à psicologização desses tipos, como ainda tende a cair na armadilha da erotização do poder, tematizando a política ao lado do sexo. Isso é menos evidente em Lucien e muito evidente no Porteiro da Noite. Isso não nos conduz ao real, conclui o crítico, já que a máxima retrô por excelência, a máxima seria: há com certeza essa perspectiva desse tipo de filme, que há com certeza carrascos e vítimas em cada um de nós, afasta, segundo Serge Danet, a verdadeira questão política. La Convolution ancorava-se na história, recusando, como já dissemos, o estereótipo da França heróica e resistente, uma imagem monopolizada, ora pelo gaullismo, ora pelo Partido Comunista Francês. Só podia ser do agrado, só repetindo, gaullismo quer dizer os adeptos de um modo de exercício do poder originado do general de Gaulle. Só podia ser do agrado essa ideia de que Malle rompe com esse estereótipo de uma França heróica e resistente, era bastante do agrado da revista, mas tinha o grave defeito, segundo eles, de não ser realista, isto é, na linguagem própria dos anos 70, na esquerda mais radical dos anos 70, ele não procedia, o filme não procedia ao realismo, porque não chegava à síntese de múltiplas determinações. É o procedimento dialético que não conseguiria, segundo o crítico, reunir no filme efetivamente essa compreensão do que é o real. Eis aonde Louis Malle enclausura o espectador, segundo o crítico. Para Malle, o nazismo parece vir da perversão
ou mesmo do instinto humano, da capacidade de mobilizar impulsos ocultos que estão em estado latente em cada um de nós. Evitando, diz Serge Darnay, a luta de classes, o filme se vê condenado ou se vê constrangido, como também o espectador, diga-se de passagem, a explicar o comportamento do jovem Lucien, do jovem camponês, apenas por sua psicologia, por sua natureza ou por sua índole, obrigando o público a escolher entre dois opostos exatos, num campo de inimigos situados no passado. Louis Malle foge de debater o presente, escapa do presente. Escapa, o que é ainda mais grave, de apresentar o nazismo de uma perspectiva efetivamente realista, isto é, para a revista, de uma perspectiva política. Eu quero me deter um pouco numa cena do filme que acabou ficando famosa, porque é a cena comentada no número do Cahiers du Cinéma dedicado a Louis Malle. Vamos nos deter naquela cena já no final do filme, que é a cena do esparadrapo, quando o Lucien cala a fala de um prisioneiro com um esparadrapo na boca. Cobrindo os lábios do prisioneiro, conforme o crítico dos Cahiers, o filme não avança na compreensão do posicionamento político do colaborador. Ele prefere realçar a psicologia da personagem. Isto é, ele prefere, segundo os Cahiers du Cinéma, ele prefere humanizar, aspas, eu vou repetir o que está escrito, o garoto de calça curta que quer ser visto como homem crescido. Vamos ver a cena, vamos rever essa cena que é importante. Mas antes eu vou reproduzir o diálogo, porque eu preciso fazer é importante, é necessário fazer uma correção da tradução. É pequena, eu repetindo o diálogo e o contexto, acho que vocês vão conseguir entender. Na cena, há um prisioneiro que está sendo torturado, porque a gente ouve, torturado pela Gestapo, a gente ouve os gritos da dor do prisioneiro, está sendo torturado pela Gestapo e pela polícia francesa conjuntamente. Lucien está na sala, embaixo, a tortura nos quartos em cima, ou pelo menos ele parece inquieto, ele está atento, ele está tenso, ou pelo menos parece acabrunhado. Interrompido um instante o interrogatório, ele é chamado a vigiar o prisioneiro. O homem o interpela. Então, trabalha para os alemães? É uma crítica. Você, um jovem francês, não te envergonha? A resposta é clara e é simples. Não gosto que me tratem por tu. E não como aparece na legenda, não é isso que diz o Lucien? Não gosto que me amolem. Não gosto que me tratem por tu. Não sabe que eles vão te fuzilar, retruca, persiste, continua o resistente. E que ele ainda continua. Escuta, vou te dar uma chance. Me tira as algemas e foge comigo. Lucien cala então o prisioneiro com esparadrapo e diz: eu não gosto que me tratem por tu. E não, como está na legenda, não gosto que me aborreçam. Vejam a sequência inteira dessa cena. Du, wir müssen Obersturm für Müller benahen. Mensch, der wird ja sehr Monte surveiller le type. Je suis dans le bureau avec ces messieurs. Vous avez encore la force de travailler, vous? Plus que jamais. Courage, petit.
Quel âge as-tu? Alors tu travailles pour les Allemands. Toi, un jeune Français. Tu n'as pas honte? J'aime pas qu'on me tutoie. Ne fais pas le malin. Tu sais qu'on va te fusiller. Tu n'as pas l'air d'un voyou. Je vais te donner une chance. Tu m'enlèves les notes et tu pars avec moi. Compris? J'aime pas qu'on me tutoie. O próprio crítico dos Cahiers du Cinéma o disse, que essa é a cena-chave do filme. Eu penso a mesma coisa, mas não pelos mesmos motivos. Não me parece que a sequência toda revele o desejo, por parte do diretor, de humanizar o garoto de calça curta que quer ser tratado como um homem crescido. O garoto, aliás, nem usa calça curta nessa cena. Aos meus olhos, é uma cena que só se compreende quando comparada com outra um pouco anterior. Aqui, de novo, a mesma correção, vou precisar fazer a mesma correção de tradução, mas acho que vai dar para entender. Monsieur Horn, o alfaiate de Paris, parece fragilizado. É ele mesmo que o diz, aliás, dirigindo-se a Lucien. Nós somos, monsieur, seres muito frágeis. Cansado, profundamente cansado e descrente do sonho espanhol. Espanha, diz ele para a filha, isso não existe. A Espanha, o sonho espanhol, justamente, que foi a rota de fuga pela travessia dos Pirineus, tratava-se de fazer a travessia dos Pirineus, em que tantos pereceram, inclusive Walter Benjamin, já quase atingindo uma proteção possível, ele se suicida na cidadezinha da fronteira espanhola. Albert Horn, o judeu, sabe que não há mais saída para eles. A frase de Lucien, sabe, Monsieur Horn, eu gosto muito do senhor? Gosto, eu friso, e não eu estimo muito o senhor, como está no filme, como está na legenda. Não é uma frase de pura etiqueta, uma frase qualquer. Ao contrário, ela ecoa uma outra frase dita um pouco antes, dita por Horn, o alfaiate, o senhor, a Lucien, carregada, aliás, de dor e piedade. Contudo, eu não consigo detestá-lo completamente. Cansado, de fato, Horn vai à delegacia, entrega-se, na verdade, ao coração da polícia nazista. Lucien o encontra ali, surpreende-se, teme pelo pai de France, seu pai, de uma certa maneira. O policial francês chega, o alfaiate se apresenta, e se apresenta com seu nome judeu, e não com aquele nome que ele tem, que consta do documento falso que ele possui. A conversa prossegue. Eu quero ver um documento com a menção Juden carimbado, judeu. Lucien observa, atento. Não compreende, notoriamente ele teme. Horn apresenta-se como francês, um homem naturalizado que ele é. O policial se irrita. Nunca lhe disseram que um Yupin, o termo é o termo pejorativo para os judeus na época, não pode ser um francês, em toda a Europa, aliás. Nunca lhe disseram que um Yupin não pode ser um francês? Para mim, um judeu é como um rato, prolifera.
Posso sair, se preferir, responde Monsieur Horner. Fica aí para te explicar com eles. Quer dizer, para se explicar diretamente com o comando alemão. E vem então a pergunta importante, feita em tom de perplexidade. Mas por que o senhor me trata por tu? Pergunta que faz um digníssimo Albert Horner, que lá estava entregando-se à sanha da polícia alemã e da polícia francesa, colaboradora da Gestapo alemã. Parece-me, de fato, que esta é a cena chave do filme. O tratamento pessoal descobre Lucien, é isso que Lucien descobre profundamente nesse trecho. O tratamento pessoal, quer dizer, o tu, o você, o senhor, usados como devido e dirigindo a quem de direito, com aquelas sutilezas que são caras aos franceses, é sinal de respeito, de reconhecimento, de estima e de honra. Ali, o jovem acabara de aprender que há a gente de bem, como Monsieur Horner, e há os salauds, os indignos, os crápulas, os imorais, como o policial francês, como também ele mesmo. Vamos ver a cena com mais cuidado. Je restais à Paris jusqu'en 42. Et après, je suis... Oh, Lucien, il y a ce monsieur qui venait de parler. Qu'est-ce que vous foutez là? Je vous attendais, je bavardais avec votre ami. Il est très gentil, ce garçon. Un autre porte-flip, monsieur. Vous êtes fou? Je suis venu vous parler tranquillement. Ça ne peut plus durer comme ça. C'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher de faire le con. Allez, venez, je vais vous ramener chez vous. C'est qui celui-là? C'est un ami. Albert Horn, monsieur. Horn, mais c'est le juif. Alors comme ça, tu ramènes des juifs au bar de l'hôtel? Excusez-le. Et le jeune, vous savez. Vous allez passer dans mon bureau. Faites-moi voir vos papiers. C'est quoi ça, Rivière Jean-François, 30 juillet 92, Paris 9e? C'est deux voisins qui vous a filé ça. Effectivement. Moi, je veux voir une carte d'identité avec la mention juif dessus. Je n'ai qu'une carte de visite, monsieur. Nom Horn. Prénom Albert. Né À Tchakesta Elvar. comment? Voilà mes camètres. Toulouse. Domicile. 52 rue Pierre Ier de Serbie, Paris 8e. Nationalité? Française. On vous a jamais dit qu'un youpin ne pouvait pas être français? Quelquefois. Pour moi, un juif, c'est comme un rat. Ni plus ni moins. Vous croyez? Ouais. Ça pullule. Il y en a de plus en plus. Je peux m'en aller. Reste là. J'appelle la commandant de tour. Tu t'expliqueras avec eux. Mais pourquoi me tutoyez-vous? Allô, bitte. Sprechen mit... Mal provocava escândalo, eu disse. E os cahiers introduziam, com a crítica ao filme, uma duradoura celeuma. A própria revista publicará 2 matérias discordantes da posição que tinha assumido. A entrevista com o filósofo Michel Foucault e a entrevista com o historiador Marc Ferraud, ambas de 1975. Elas nos dariam, as 2 considerações dos 2 nomes, nos dariam um bom material, mas eu não pude abordá-las. De todo modo, pensam todos
que Louis Malle vai bem além da descrição da vida cotidiana da população civil durante a ocupação. Bem além também da revelação de uma espécie de colaboração passiva a que se entregou parte considerável dessa população para desconforto da memória nacional francesa. Louis Malle passa ao largo, eu creio, de uma leitura psicologizante do seu personagem, com a figura de Lucien Lacombe, que não constrói aos meus olhos como um estereótipo. Lucien não é nem o estereótipo do camponês, nem do colaborador. O que persegue o diretor, mais profundamente, é a pintura de um indivíduo abjeto. Ele o apreende com tinta precisa, com certa frieza, mas delicadamente, em traços pontilhados, em tons matizados e aparentemente sem indignação. O caminho no qual se engaja Lucien parece banal, natural ao seu estado. É o produto, o resultado do vazio moral e cultural, no sentido mais largo dos dois termos, da sua limitada existência. Quis entrar para o maquis e foi recusado. Engajou-se então na Gestapo. Malle é muito cuidadoso. Ele não estabelece nenhuma relação necessária entre a resposta negativa do professor para o seu engajamento e a colaboração de Lucien com o invasor. Mostra, ao contrário da liberdade radical do sujeito contida no engajamento, como queria Jean-Paul Sartre, a mão e o peso do acaso nessa vida ao Deus dará, que é a vida de Lucien. Lucien percebe imediatamente, ele percebe, mas ele não calcula, ele intui, mais do que calcular, ele intui, como um bichinho selvagem. O diminutivo aqui eu estou usando de propósito, ele é necessário, porque Lucien não se enquadra, me parece, nas categorias próprias ao bestiário político. Ele não é uma astuta raposa, ele não é um leão feroz, ele não é uma ave de rapina. Ele intui, eu dizia, as vantagens que ganha com sua colaboração, evidentemente. Mas sua desordem interior é flagrante, mal e mal camuflada, sob o amor próprio do camponês bruto e mal lapidado, como pinta o diretor. Desamparo há, e é preciso mostrá-lo, ainda que o personagem seja torpe, ainda que Lucien, apesar de si mesmo, se comporte como um canalha. A prova desse desamparo, que é um desamparo moral e é um desamparo social a um só tempo, exprime-se bem no fato de que esse menino, cujo único norte é a própria sobrevivência, percebe instintivamente que partilha sua vida entre dois territórios absolutamente opostos. De um lado, o quartel-general da Gestapo, entre o arrivismo de uns e o oportunismo de todos. De outro lado, o apartamento no qual sobrevivem os 3 judeus clandestinos e no qual Lucien busca, com todas as evidências, um quadro, um acolhimento, um amor que seja, qualquer coisa que empreste alguma razão, mesmo longínqua ou um tanto obscura, à sua existência. Não seria descabido afirmar, me parece, que Lucien Lacombe, um colaboracionista em serviço, de evidente vazio ético, é a mais perfeita antítese da precariedade honrada que encontra na casa dos judeus Orna. Por isso, nada o desculpará. Sublinhemos mais uma vez que por isso também Malle quis compreendê-lo. A força do filme vem, em boa parte, da sobriedade do estilo narrativo, respeitoso da gravidade ambígua do assunto que ele trata. Poderia bem ser, como disse um crítico, o simples diário da sua existência, que o próprio Lucien, fosse ele menos inculto, poderia ter escrito. Lucien pode ser dito um canalha, privado de recursos morais, alguém que nos provoca um profundo desgosto. Um salô, enfim. Mas aqui, porque Lucien não age de má fé, o termo não tem um estatuto de categoria filosófica que lhe atribuiu Jean-Paul Sartre num artigo que chama O que é o colaborador, escrito imediatamente após a guerra, mas que retoma ideia que já se pode ler no romance A Náusea, de 1938. As cenas bucólicas do final do filme não nos devem fazer esquecer que Lacombe, Lucien, nascido no burgozinho de Suleillac, como constará dos autos,
foi preso no dia 12 de outubro de 1944, julgado por um tribunal militar, condenado e executado em seguida pelos crimes cometidos. É possível, isso não é dito aqui no filme, mas é possível que France tenha sido também condenada ao opróbrio e à degradação, como as francesas acusadas de dormirem com o inimigo. Se nós quisermos compreender, nós precisamos acompanhar com Louis Malle as circunstâncias fortuitas que tornaram possível a modelagem do criminoso. Elas estavam constituídas, e já de longa data, naquela França, cujas autoridades cederam às iniquidades e ao horror, porque estas sim, as autoridades, carregavam a responsabilidade de contrapor-se à barbárie. O nazismo e os nazistas e aqueles que colaboraram com eles foram uma abjeção. Ponto, basta. Incriminá-los, porém, não nos livrará do mal, mas como ensinou Albert Camus, podemos aprender, eu cito Camus, neste mundo existem pestes e existem vítimas, e na medida do possível, nós devemos recusar estar ao lado da peste. Eu concluo aqui a minha trilogia, esse acompanhamento dos 3 filmes, mas deixo vocês acompanhados para as próximas sessões de Cinema e Política do professor Samir Perrone. Aproveita!